Você já sentiu como se a raiva tivesse um controle invisível sobre você? Como se de repente uma pequena faísca transformasse sua mente em um campo de batalha? Há pessoas que vivem nesse ciclo constante. Algo acontece, elas explodem, arrependem depois, pedem desculpas e juram que vão mudar. Mas quando percebem, já estão de novo perdidas na mesma tempestade. A verdade é que a raiva não começa no momento em que gritamos. Ela começa muito antes, no acúmulo silencioso de frustrações, expectativas quebradas e pensamentos mal resolvidos. E é exatamente aí que a filosofia estoica entra. Não para te tornar alguém frio, mas alguém livre. Porque o verdadeiro poder não está em nunca se irritar, mas em reconhecer quando a raiva surge e ter a força de não alimentá-la. Por que tanta gente ainda acha que precisa reagir a tudo? Que precisa ter sempre a última palavra? Será mesmo que explodir é sinal de força? Ou será que é apenas um reflexo de quem ainda é escravo das próprias emoções? Imagine que sua mente é um quarto com uma janela. Quando a raiva bate na porta, você tem duas escolhas: abrir a janela para que ela passe, ou trancá-la lá dentro e deixá-la crescer no escuro. A maioria escolhe a segunda opção, mesmo sem perceber. E é por isso que vivem sufocados, tensionados, estourando com quem mais amam. A técnica estoica que você vai descobrir aqui muda esse jogo, mas antes do segue. Responde nos comentários com sinceridade. Qual foi a última vez que você se arrependeu por ter perdido a paciência? Fala de coração, porque às vezes a cura começa no reconhecimento. E se esse vídeo fizer sentido para você, não guarda só para si. Compartilha, porque tem gente ao seu redor que também precisa sair desse ciclo. O estoicismo nos ensina que não são as coisas que nos irritam, mas o julgamento que fazemos sobre elas. Repara, duas pessoas podem viver a mesma situação, mas uma reage com fúria e a outra com serenidade. A diferença não está nos fatos, mas na interpretação. E a interpretação nasce de hábitos internos, de histórias que a gente conta pra gente mesmo. Quando você diz "esse cara me irrita", o que você está dizendo é: eu entreguei meu poder a ele, porque ninguém consegue colocar fogo em você sem o seu combustível. A técnica estoica consiste em identificar esse instante exato em que a emoção surge, e então dar um passo atrás, não reagir, observar, respirar, como se você fosse o céu, e a raiva apenas uma nuvem passando. Você não precisa mais viver como um escravo emocional. A raiva pode bater sim, mas você não precisa abrir a porta. Você pode olhar para ela com firmeza, entender de onde ela vem e ainda assim escolher não deixar que ela te domine. Isso não é fraqueza, isso é maestria. É o que os estoicos chamavam de domínio interno. A arte de não ser carregado pelo que você sente, mas de canalizar isso para algo que constrói em vez de destruir. E essa jornada começa agora. Nos próximos minutos, você vai aprender a técnica que rompe esse padrão. Vai entender como quebrar o ciclo, lidar com gatilhos e cultivar a paz, que não depende do silêncio dos outros, mas da ordem dentro de você mesmo. Porque só existe um lugar onde a raiva pode ser desarmada de verdade, dentro da sua própria mente. E é lá que nós vamos entrar juntos. Você já percebeu como a raiva quase sempre aparece disfarçada? Às vezes ela chega como impaciência, outras como ironia, outras como aquele silêncio carregado que grita por dentro. Mas, no fundo, ela tem sempre a mesma raiz. A sensação de que algo não saiu do nosso jeito, de que fomos desrespeitados, ignorados, contrariados. E aí vem o impulso, a voz que quer explodir, o rosto que se fecha, o corpo que se contrai. Mas e se você pudesse quebrar esse padrão no exato momento em que ele começa a nascer? Os estoicos nos mostram que o verdadeiro combate à raiva acontece quando ela já tomou conta de tudo, mas no instante anterior, quase invisível, quando a emoção começa a se formar. Esse é o ponto de virada. É como enxergar o fósforo antes que ele seja riscado. Marco Aurélio dizia que as nossas opiniões são as responsáveis pelas nossas dores. E a raiva, muitas vezes, é apenas a defesa de uma opinião ferida. Algo dentro de você acredita que foi injustiçado, e então reage para proteger essa ideia. Mas será que essa ideia merece mesmo ser defendida com tanta fúria? Pensa na última vez que você se irritou com alguém no trânsito. A pessoa te fechou, você xingou, sentiu o coração acelerar, talvez tenha gesticulado. E depois, chegou em casa mais cansado. Talvez tenha sido ríspido com alguém que não tinha nada a ver com isso. Percebe o ciclo? Um pequeno evento, uma grande reação e várias consequências. Agora imagina se naquele momento
você tivesse apenas respirado fundo e pensado: isso não é sobre mim, isso não vai controlar meu dia, o que teria mudado? A técnica estoica que quebra o ciclo da raiva começa com uma escolha consciente, quando sentir a raiva surgindo na euforia dela. Mas também não a abrace como verdade absoluta. Apenas pare, observe seu corpo. O calor nas mãos, o aperto no peito, o ranger dos dentes. Não tente resolver nada nesse estado. Apenas fique ali, respirando, deixando que a tempestade passe, porque ela passa. Sempre passa. O problema é quando a gente age no meio dela, como se aquele furacão fosse permanente, e nunca é. Epicteto dizia que não é o que te acontece, mas é como você reage ao que acontece que importa, e essa é uma das maiores liberdades que alguém pode conquistar. A liberdade de não responder à agressão com mais agressão, de não repetir padrões que só alimentam o sofrimento. A cada vez que você escolhe o silêncio maduro no lugar do grito impulsivo, você está vencendo a si mesmo, e não há vitória maior do que essa. Então comece a reparar em como a raiva se move dentro de você. Quais são seus gatilhos? Que pensamentos costumam surgir antes do estouro? Quais frases você repete internamente? O autoconhecimento é o primeiro escudo, porque você não pode mudar o que ainda não entende. E a raiva, quando compreendida, começa a perder o poder que tem sobre você. A raiva, quando não é compreendida, vira hábito, um costume emocional que se repete sem que a gente perceba. E o mais perigoso é que com o tempo, ela começa a moldar o nosso caráter. Já viu aquelas pessoas que estão sempre prontas para brigar, que vivem tensas, desconfiadas, sempre na defensiva? Em muitos casos, não é maldade, é um acúmulo de dores mal digeridas. Gente que foi calada demais, humilhada demais, desrespeitada demais, e agora só sabe se proteger com espinhos. Mas o que ninguém conta é que esse escudo vira prisão, e todo mundo que vive na raiva está no fundo, implorando por pós. O estoicismo não nos ensina a reprimir o que sentimos, mas a transformar isso em sabedoria. A técnica que quebra o ciclo da raiva passa por uma coisa que quase ninguém faz: investigar de onde ela realmente vem. Não basta saber que você está com raiva. Você precisa saber por quê. O que você esperava que não aconteceu? Que tipo de injustiça você achou que sofreu? Que parte de você se sentiu ameaçada? A maioria das pessoas não olha para isso. Elas preferem culpar o outro, jogar para fora. Mas os estoicos nos lembram que a única parte do mundo que podemos controlar é a nossa própria mente. E é nela que o veneno da raiva se forma. É nela que ele também pode ser dissolvido. Quando você explode com alguém, o que você quer provar? Que está certo, que merece respeito, que não vai mais ser fighto de bobo. Tudo isso parece legítimo. Mas será que reagir com fúria faz com que você seja mais respeitado? Ou será que só alimenta a imagem de alguém desequilibrado e frágil por dentro? A verdade é dura. Muitas vezes a raiva que você mostra para o mundo é apenas um disfarce para a insegurança que você sente. Existe uma prática estoica poderosa para esses momentos. Quando a raiva estiver prestes a explodir, pergunte a si mesmo: isso vai importar daqui a uma semana? E daqui a um ano? E quando estiver no fim da minha vida, isso ainda será relevante? Essa pergunta simples pode salvar você de destruir relações, perder oportunidades e carregar pesos desnecessários, porque ela te coloca em perspectiva, te tira do calor do momento e te coloca na posição do sábio, que observa o fluxo da vida de cima, sem se afogar em cada onda que aparece. Pessoas sábias não são aquelas que não sentem raiva, são aquelas que não deixam a raiva se transformar em ação destrutiva, que sentem tudo, mas respondem com consciência. Isso é o interior. Isso é liberdade emocional. E cada vez que você escolhe essa resposta, você está reescrevendo sua própria história. Você está dizendo: eu não sou mais o mesmo. Eu não sou mais prisioneiro dos meus impulsos. Eu sou o dono de mim. E ninguém pode tirar isso de você, nem mesmo aqueles que tentam te provocar todos os dias. Você já reparou como a raiva muitas vezes vem de algo pequeno, mas se transforma em algo muito maior dentro da gente? Às vezes é uma palavra atravessada, um olhar torto, um silêncio que parece desprezo, e de repente aquilo que começou como um incômodo vira uma tempestade dentro da mente. A verdade é que raramente nos irritamos apenas com um que está diante dos nossos olhos. A raiva costuma ser a ponta do iceberg. Ela carrega lembranças, frustrações antigas, traumas escondidos. O presente apenas desperta aquilo que já estava mal resolvido lá dentro.
E o estoicismo é a chave para desenterrar essas raízes com coragem e clareza. Epicteto dizia que você não é o que os outros fazem com você, mas o que você escolhe fazer com isso. Essa escolha é o ponto mais difícil, porque exige domínio interno. Não se trata de fingir que está tudo bem. Não se trata de tolerar injustiças ou aceitar abusos. Se trata de reconhecer que você tem um espaço entre o que acontece e a forma como reage. E nesse espaço mora a sua liberdade. Quando você aprende a enxergar esse espaço, você para de ser um reflexo automático e começa a se tornar uma resposta consciente. Um dos maiores venenos da raiva é a repetição. Você se irrita com alguém, reage mal, depois se arrepende, aí tenta melhorar. Mas na próxima situação parecida, tudo volta. Por que isso acontece? Porque você ainda está tentando mudar o comportamento, quando o que precisa ser transformado é a estrutura de pensamento. A forma como você enxerga o mundo, os outros e a si mesmo. Os estoicos treinavam essa visão diariamente. Eles escreviam reflexões, praticavam o silêncio, analisavam suas reações. Marco Aurélio escrevia para si mesmo como um lembrete constante de que o mundo não é como queremos, mas como ele é, e que a grandeza está em lidar com isso com sabedoria, não com descontrole. Se você quer quebrar o ciclo da raiva, precisa entender que a emoção não é o problema. O problema é o que você faz com ela. Raiva é energia, é fogo, pode queimar tudo ou pode iluminar um caminho. Quando bem canalizada, ela vira força para impor limites, para se proteger, para transformar situações difíceis. Mas se for mal conduzida, ela te arrasta para o pior de si. E ninguém sai inteiro de uma vida vivida assim. Por isso, uma prática fundamental é o que os estoicos chamavam de premeditação. Antes de começar o dia, pare por alguns minutos e imagine: quem pode te irritar hoje? Que situações podem te testar? E quando isso acontecer, como você quer responder? Visualize. Antes, é como treinar o músculo da calma. Quando o momento real chegar, sua mente já estará preparada. E ao invés de explodir, você respira. Ao invés de atacar, você observa. Ao invés de repetir o velho padrão, você cria uma nova possibilidade. A raiva não precisa mais te dominar. Você pode sentir tudo, mas ainda assim manter o controle. Não porque é fácil, mas porque você está comprometido com algo maior, sua paz. E essa paz começa dentro. Quando você decide que nenhuma situação, por mais provocadora que seja, tem o direito de roubar o que você levou tanto tempo para construir, seu equilíbrio, sua clareza, sua liberdade. Tem algo que poucas pessoas percebem sobre a raiva. Muitas vezes, ela é uma tentativa desesperada de se sentir no controle. Quando o mundo parece injusto, quando alguém nos desrespeita, quando a vida nos vira as costas, a raiva surge como um grito interno dizendo: eu não aceito isso. É um impulso natural. Mas o problema é que ao reagir com raiva, o que você perde primeiro é justamente o controle que queria preservar. A mente se fecha, o coração se acelera e a razão vai embora. E no final, o que sobra? Arrependimento, culpa e mais um ciclo se repetindo. É por isso que os estoicos colocavam tanto valor na serenidade, porque quem permanece calmo diante do caos não está se omitindo, está escolhendo não ser arrastado pelo veneno. Sêneca dizia que a raiva é uma forma temporária de loucura, e quem já perdeu a cabeça sabe o quanto essa frase é verdadeira. Ninguém em estado de fúria pensa com clareza, ninguém diz exatamente o que quer dizer, ninguém age como gostaria de ser lembrado. É por isso que o domínio da raiva não é apenas um benefício emocional, é uma questão de identidade. Você quer ser lembrado como alguém que vive explodindo, que age no impulso, que fere os outros com palavras impensadas? Ou como alguém que, mesmo sentindo tudo, soube responder com firmeza, com presença e com consciência? Mas atenção, quebrar o ciclo da raiva não significa virar um robô sem emoções. Isso seria repressão. E tudo que é reprimido volta, mais tarde, mais forte. O que os estoicos propõem é diferente. Eles nos ensinam a aceitar a raiva como uma parte natural da experiência humana, mas a tratá-la como um mensageiro, não como um comandante. Quando ela aparece, você não a ignora. Volca a escuta, entende a mensagem, mas escolhe responder com sabedoria. É assim que nasce o verdadeiro autodomínio. Imagine um fogo aceso no meio de um campo. Se você tentar apagar jogando mais lenha, ele cresce. Mas se você souber controlar o vento, ele se apaga por si. A mesma lógica vale para a raiva. Às vezes,
Tudo que ela precisa para perder a força é que você se recuse a alimentá-la com pensamentos destrutivos. Que você escolha o silêncio quando quiser gritar. Que você respire fundo quando quiser reagir. Que você espere um pouco antes de tomar uma decisão. Porque o tempo é um grande aliado da razão. E a raiva odeia tempo. Ela se alimenta da pressa, da impulsividade, da urgência em revidar. Na prática, o exercício é simples e profundo. Quando algo te irritar, diga internamente: isso está fora do meu controle, mas minha resposta está nas minhas mãos. E isso já muda tudo, porque você se lembra que o mundo não gira para te agradar, que as pessoas vão falhar, que o inesperado vai acontecer, que a vida não será como você imaginou. Mas ainda assim, você pode escolher a calma. E cada vez que fizer isso, mesmo que ninguém veja, você estará vencendo. Não o outro, mas a si mesmo. E essa é a única vitória que realmente liberta. Chegamos ao ponto mais importante dessa jornada. Você agora já entendeu que a raiva não é seu inimigo, mas também não pode ser seu mestre. Que ela surge como defesa, mas se não for tratada com sabedoria, vira prisão. E que os estoicos não nos convidam a negar as emoções, mas a dominá-las com clareza, presença e propósito. Então agora é hora de amarrar tudo e trazer para dentro de você uma escolha: continuar reagindo como sempre reagiu, ou assumir o controle da sua mente como alguém que finalmente entendeu o que significa ser livre por dentro. A verdadeira força não está em gritar mais alto, está em manter a paz mesmo quando tudo ao redor pede guerra, está em ouvir o insulto e não deixar que ele se transforme em veneno, está em ver o caos e não perder o centro. Isso não é passividade, isso é maturidade, é coragem emocional. Porque gritar é fácil, perder o controle é comum. Difícil mesmo é manter a dignidade quando o mundo te testa. Difícil é olhar nos olhos de quem tenta te provocar e com serenidade não oferecer resistência, mas oferecer presença. Aforismo: silêncio, oferecer domínio. Marco Aurélio escreveu que a melhor vingança é não se tornar igual àqueles que nos ferem. E isso carrega uma das maiores liberdades que alguém pode conquistar. Quando você deixa de reagir como vítima e começa a agir como mestre de si mesmo, você muda o jogo. Você para de ser manipulado por gatilhos externos. Você para de alimentar ciclos tóxicos. Você para de repetir velhos padrões herdados e começa a escrever uma nova história. Uma história onde sua mente não é mais um campo de batalha, mas um templo, um lugar de clareza, de firmeza e de paz. Você agora tem as ferramentas, sabe que a raiva vem dos julgamentos, que o tempo entre o impulso e a resposta é onde está a sua liberdade, que a respiração é sua aliada, que o silêncio muitas vezes é mais poderoso que 1000 palavras, e que prever as dificuldades antes que elas aconteçam é um treinamento de sabedoria. Tudo isso não são apenas ideias bonitas, são práticas, são escolhas diárias, são exercícios que, quando repetidos com sinceridade, transformam completamente a forma como você se relaciona com o mundo. Então, se esse vídeo falou com você, se alguma parte tocou fundo, comenta aqui embaixo qual trecho mais te fez pensar. Compartilha com alguém que vive se sentindo dominado pela raiva, porque isso pode ser o começo de uma nova jornada para ele também. Curte esse vídeo, se inscreve no canal Universo Estoico e segue com a gente, porque essa caminhada estoica é profunda, real e pode mudar sua vida se você permitir. E para terminar, guarda isso: não é a raiva que define quem você é, mas o que você escolhe fazer com ela. Você não precisa mais reagir, você pode observar, pode compreender, pode transformar, porque o verdadeiro poder é ser forte o suficiente para não precisar gritar, é ser inteiro o suficiente para não se perder, e é ser livre o suficiente para escolher a paz, mesmo quando o mundo te empurra para o conflito. Essa é a arte estoica de viver, e agora ela é sua também.